Você já se sentiu tão sufocado pela própria rotina e pelas injustiças ao seu redor que o mundo pareceu se transformar em um pesadelo de memórias e suposições? É o que acontece com o protagonista do nosso livro de hoje. Um mergulho de cabeça na decadência mental de um homem no Angústia, do Graciliano Ramos. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Livros e E-Books e a esse vídeo que fecha a edição 2026 do projeto Descobrindo o Brasil, que eu dedico o mês de abril a obras que tenham como tema a nossa história e cultura, obras que nos ajudam a entender a formação do povo brasileiro. E eu vou ser sincero, sem saber quase nada do livro, eu fui na ideia geral de que o Graciliano é um autor regionalista. E como as outras duas obras que eu li dele, Vidas Secas e São Bernardo, tem esse componente muito forte, eu coloquei Angústia no projeto e quando iniciei a leitura, achei que tinha feito uma má escolha. Não porque o livro não seja bom, muito pelo contrário, mas não é uma obra intrinsecamente brasileira nesse sentido, cultural ou histórico. A trama e o desenvolvimento dele são mais universais, poderiam acontecer a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, mesmo que tenha elementos tipicamente brasileiros. Mas conforme eu avançava na leitura, eu ia percebendo alguns detalhes bastante relevantes no sentido de retratar a nossa sociedade em uma determinada época. Então, valeu a pena, independentemente disso, foi uma grande leitura, e esse é, sem dúvida alguma, um dos grandes livros da nossa literatura. E quando eu comentei nas redes que eu pretendia lê-lo, outras pessoas se manifestaram e acabou virando uma leitura coletiva que eu fiz com um grupo de amigos. Isso fez bastante diferença, porque esse é daqueles livros que provocam opiniões e entendimentos diferentes nos leitores. Então, ter alguém com quem discutir a obra enriquece bastante a leitura. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer publicamente ao pessoal que participou. Muito obrigado a todos pela companhia, pela troca de impressões e opiniões. Foi bem legal ler com vocês. E eu quero agradecer também a Flaviana, do canal Xícara Literária, que não participou da leitura, mas foi quem me presenteou com esse box do Graciliano e fez com que eu incluísse o Angústia nas minhas leituras para esse ano. Então, Flaviana, se você estiver assistindo, meu muito obrigado por esses livros incríveis. O box, além do Angústia, traz o São Bernardo e o Vidas Secas. Para o Vidas Secas eu não fiz vídeo, mas para o São Bernardo eu deixo o link, tanto aqui em cima nos cards, quanto na caixa de descrição. E como o Graciliano entrou recentemente em domínio público, existem dezenas de edições dos seus livros. Eu deixo os links para essa e para outras edições à venda na Amazon. E para quem ainda não sabe, qualquer compra feita através dos links que eu deixo gera uma pequena comissão que eu repasso integralmente para um projeto de assistência social. É uma forma que eu encontrei de agregar valor à minha leitura e eu convido todos vocês a participar, agradecendo desde já a colaboração. Angústia é considerado o ápice do romance introspectivo nacional e, juntamente com os já citados São Bernardo e Vidas Secas, constitui a trinca de obras mais famosa do autor. O alagoano Graciliano Ramos, às vezes chamado de Velho Graça, nasceu em 1892, primogênito de 16 irmãos. Viveu a infância e a adolescência em várias cidades nordestinas, até se estabelecer em Palmeira dos Índios, Alagoas, onde foi prefeito por 2 anos. E conta-se que seus relatórios eram tão bem escritos que chamaram a atenção de um editor no Rio de Janeiro, o que o animou a publicar seu primeiro livro, Caetés, em 1933, um livro pelo qual ele recebeu o Prêmio Brasil de Literatura. Se mudou para Maceió, trabalhou na imprensa oficial e publicou o São Bernardo em 1934. Era a época da ditadura Vargas e 2 anos depois, em 1936, ele foi preso, acusado de participar da intentona comunista. E mesmo sem nenhuma acusação formal, ele permaneceu preso por 11 meses. É uma experiência que depois transformou no livro Memórias do Cárcere, publicado postumamente.
E foi durante a sua prisão que o Angústia foi publicado, graças a outro escritor, grande amigo do Graciliano, o José Lins do Rego. Então, já reconhecido nos meios literários, em 1938 publicou seu livro mais famoso, O Vidas Secas. Também foi tradutor, contribuiu com vários jornais, escreveu vários outros livros, tanto adultos quanto infantis, até seu falecimento em 1953, aos 60 anos, de câncer de pulmão. O Graciliano é, sem dúvida, um dos nossos maiores escritores, tem um estilo seco, direto, de poucas palavras, sem enfeites desnecessários, embora em Angústia ele tenha extrapolado um pouco. Também tinha uma precisão cirúrgica nos temas que ele abordava nos seus livros. Ele é um dos representantes da chamada geração de 30 do modernismo brasileiro, marcada pelo forte regionalismo e crítica social. Mas ele foi além disso por conta da forte carga psicológica dos seus livros, do qual Angústia é um dos melhores exemplos. O livro é um retrato do interior turbulento do protagonista, o Luiz da Silva, um homem de meia idade, solitário, amargurado, que sonha ser escritor. Ele é funcionário público, mas também faz bicos escrevendo textos encomendados. Mas ainda assim vive em um bairro pobre, numa casa caindo aos pedaços, cheia de ratos, e tem dificuldade para pagar o aluguel. E aqui tem um ponto interessante, porque mesmo vivendo nessas condições quase miseráveis, ele tem uma empregada, a Vitória, já meio caduca, que enterra dinheiro no quintal, sabe todos os horários dos navios que chegam ao porto e passa os dias conversando com o papagaio e cuidando da vida dos vizinhos. E a vida do Luiz dá uma guinada quando certo dia ele conhece a Marina, uma moça que se muda com a família para a casa vizinha. Eles vão se conhecendo, começam a se envolver e o Luiz passa a projetar nela uma esperança de mudança de vida, gastando o que não tem para conquistá-la, até que a pede em casamento. A questão é que a Marina é bastante saidinha e, para desgosto do Luiz, ela idolatra uma vizinha casada que tem um amante, e além de ser uma moça totalmente fútil e ambiciosa, usando o dinheiro que o Luiz lhe dá para o enxoval para comprar itens luxuosos e desnecessários. É quando surge na história o Julião Tavares, um camarada boa vida, falastrão, bem apessoado, dono de uma firma comercial, ou seja, como o próprio Luiz diz, dono de uma prosperidade irritante. Então ele se aproxima do Luiz, começa a frequentar a sua casa, segundo o Luiz, sem ser convidado, e aí, claro que toda a estrutura montada pelo Luiz cai por terra quando o Julião começa a se engraçar com a Marina e ela corresponde. E a partir daí, o Luiz vai mergulhar em pensamentos obsessivos que vão se agravando cada vez mais, transformando a sua vida, que já é complicada, em um redemoinho paranoico com consequências bem sérias. Por esse pequeno resumo, dá para perceber que a história não tem nada de especial, é até bobinha. Mas então, o que faz esse livro ser especial e a leitura dele valer a pena? É justamente a complexidade psicológica que ele traz. Eu tinha um pouco de receio dessa leitura, por já ter ouvido falar que ele tinha muito fluxo de consciência, que é aquele despejar ininterrupto dos pensamentos do narrador. Mas aqui até que é bem tranquilo. Claro que é necessário prestar bastante atenção para não se perder na narrativa e conseguir encadear os fatos e formar a história. Principalmente porque os pensamentos do Luiz vão e voltam no tempo e no espaço. Ele vai alternando recordações da sua infância numa fazenda do interior com os acontecimentos da sua vida adulta em Maceió. O segundo ponto do livro é o vocabulário, por conta dos regionalismos e de algumas palavras já em desuso, mas nada que cause um grande impacto e atrapalhe o entendimento. Felizmente, essa minha edição traz aqui no rodapé, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, traz aqui
algumas traduções, né, dos trechos mais difíceis. E também uma narrativa circular. O livro se inicia com o Luiz saindo de uma crise nervosa e termina com os eventos que o levaram a essa crise. Então, alguns leitores consideram que o livro não tem final, mas a história se conclui, né? Mesmo começando e terminando no mesmo ponto. Mas o que interessa mesmo aqui é a narrativa. O Graciliano vai construindo a narrativa de forma cada vez mais vertiginosa, levando a gente junto, causando uma sensação de desconforto e fazendo o leitor ficar angustiado junto com o personagem. O Luiz intercala os diversos momentos e experiências da sua vida, lembranças da infância, das pessoas que passaram, né, por sua vida, ao mesmo tempo que reflete sobre a sua situação, sobre a realidade social, sobre o que ele vê ao seu redor. E há também toda uma tensão sexual reprimida no personagem, fazendo com que ele veja um teor erótico em tudo e em todos, que ele exterioriza em comentários preconceituosos a respeito dos vizinhos e pessoas com quem ele cruza na rua. Então é uma construção que lembra bastante o Crime e Castigo do Dostoiévski, apesar de que essa semelhança sempre foi negada pelo Graciliano. Mas, como tudo é narrado apenas pelo protagonista, né, está tudo na cabeça dele, e ao que tudo indica, ele não está muito normal das ideias, nada do que é contado por ele pode ser considerado realidade. E essa interpretação não é spoiler, né? Tá lá o próprio narrador já venda essa possibilidade no primeiro parágrafo do livro. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Ou seja, no final da leitura fica uma dúvida no ar. Aquela sensação é meio bentinho, né? Isso tudo aconteceu mesmo ou foi apenas fruto de uma mente doentia? E apesar do livro focar nesse desespero psicológico do Luiz, o livro não fica só nisso. E aqui e ali, né, nas entrelinhas e como pano de fundo, dá para perceber alguns pontos em que a angústia funciona também como um retrato da sociedade brasileira da época, principalmente mostrando como essa estrutura social é pesada a ponto de esmagar os indivíduos, especialmente os mais pobres. Todos os ambientes mostrados são sujos e degradados, a começar pela casa do Luiz, como eu falei, cheia de ratos, mas também nas pensões baratas, nos bairros decadentes, nos botecos sujos que ele costuma frequentar. O Luiz é um personagem fascinante, mas não por ser agradável, muito pelo contrário. Mas é um personagem muito rico e bem construído. E a década de 30, no Brasil, a Era Vargas, foi marcada por um esforço de modernização e urbanização, mas uma modernização incompleta, desigual e excludente. O Luiz passou pela mesma situação de muitos outros, como eles, que eram herdeiros de famílias rurais de renome, outrora ricas e poderosas, que tiveram que enfrentar essa transição da opulência rural a que eles estavam acostumados para a mediocridade urbana no início do século XX, mudando-se para as capitais e, em grande parte, se tornando funcionários públicos medíocres e corruptos. O Luiz é neto de um outrora poderoso dono de terras e filho de um fazendeiro arruinado. Não é mais o coronel ou o herdeiro de terras, e não passa de um reles funcionário público vivendo de um salário miserável. E essa decadência fica evidenciada até nos nomes. O Luiz conta que seu avô tinha um nome enorme, o do seu pai já era menor e ele era apenas Luiz da Silva. Então ele nasceu no sertão, vivenciou desde sempre a morte e a violência como coisas naturais, e após a morte do pai, viveu na quase total miséria, chegando a dormir em bancos de praça e a passar fome.
mas ele ainda carrega essa mentalidade orgulhosa e violenta. Só que agora, né, vivendo na realidade da cidade, com novos costumes, né, uma luta pela sobrevivência talvez ainda mais dura do que na Caatinga, porque as necessidades são maiores e nada se faz sem dinheiro. E essa engrenagem capitalista, né, é uma das grandes causas da revolta do Luiz. Enfim, ele não se sente à vontade nesse meio. E com as suas pretensões a grande escritor, mas com a sua vida profissional reduzida a papéis burocráticos e textos encomendados, até mesmo profissionalmente ele se sente uma engrenagem irrelevante nessa nova sociedade. E todo esse rancor é despejado na pessoa do Julião Tavares, né? Que é o burguês urbano, rico, bem apessoado, com ligações importantes, né? Aquele que domina a nova ordem social através do dinheiro. Ou seja, ele é a personificação de toda essa injustiça social que rodeia o Luiz. Então, o livro não é só um drama existencial ou a história de um homem extremamente ciumento. E a angústia do Luiz é fruto dessa impotência diante de uma estrutura social que ele vê como injusta e imutável. Então, numa tentativa de se integrar a esse mundo, ele gasta tudo que tem para conquistar Marina e quando perde para o Julião, a esse ódio de classes que ele já tem, se soma o ciúme obsessivo e aí a coisa desanda de vez. E os escritores da chamada geração de 30, entre eles o Graciliano, foram fundamentais para uma mudança radical na nossa literatura. Porque até então, as obras que mostravam um Brasil mais autêntico tendiam para o ufanismo, para uma visão romantizada, e isso foi abandonado por esses autores que passaram a mostrar uma realidade mais crua, um país que se modernizava nas fachadas, mas mantinha as suas estruturas de exclusão ainda intactas, né? Uma formação cultural muito marcada pela herança colonial e escravocrata. Então, mesmo nas cidades aparentemente modernas, as relações humanas ainda eram pautadas ali pelo medo, pelo desrespeito e pela humilhação dos mais vulneráveis. Então, a Angústia teve, no seu lançamento, uma recepção dividida. Ele foi enaltecido, né, por sua força, por escritores como o Drummond, o Manuel Bandeira, enquanto outros, como o Antônio Cândido, questionaram a sua grandeza, dizendo que o Graciliano exagerou na dose, especialmente na parte que relata os delírios febris do Luiz, fugindo da economia textual que era característica dele. Mas anos depois, revendo o livro, acabou se retratando. E muito provavelmente por conta do alto teor psicológico do livro, que ultrapasse muito a história, Angústia nunca teve nenhuma adaptação de grande porte, né, seja para o cinema ou para a TV. Existem alguns trabalhos baseados nele, mas são obras experimentais feitas por estudantes de cinema como conclusão de curso. Algumas até disponíveis aqui no YouTube. Por outro lado, o livro já gerou inúmeros textos e análises, seja em jornais e revistas ou outros livros. Mas seja como for, Angústia hoje é reconhecido como um dos grandes livros do Graciliano e um ótimo exemplo de romance existencialista. O fato é que não é um livro que agrada a todos os leitores. E essa divisão de opiniões se refletiu também entre o pessoal que fez a leitura comigo. Na minha opinião, foi uma leitura excepcional. Eu achei bem mais palatável do que eu esperava. Me prendeu bastante, especialmente depois da metade, quando, apesar do peso da narrativa, a gente já está tão envolvido nesse turbilhão emocional cada vez mais vertiginoso que se não fosse uma leitura coletiva eu teria lido em 2 ou 3 dias. Então eu gostei demais desse livro, não superou o São Bernardo na minha preferência, mas chegou perto. E o projeto Descobrindo o Brasil, edição 2026, fica por aqui.
Mas não é por isso que eu não lerei nada mais da nossa literatura no decorrer do ano. Aliás, o Brasil está bem presente nas minhas leituras de 2026, seja nas obras nacionais propriamente ditas ou em obras estrangeiras que mencionam o nosso país, que em breve aparecerão aqui no canal. Então eu agradeço mais uma vez aos companheiros que participaram comigo dessa LC, a todos que assistiram o vídeo. Aguardo agora os comentários de vocês, para podermos dar continuidade a essa conversa. Me contem se já leram, se ficaram interessados em conhecer o Angústia ou outras obras do Graciliano. Não se esqueçam de curtir o vídeo, que sempre ajuda muito na divulgação do canal. Se puderem, compartilhem esse vídeo com parentes e amigos que também gostam de literatura. Um grande abraço e até o próximo vídeo.